Atualizações bem rapidinho aí para vocês. Esperar os amigos começarem a entrar na live para poder atualizar vocês sobre as últimas informações do que está acontecendo em Israel. A situação parece que vai ficar pior antes de melhorar, pior para o outro lado, na verdade. Para a gente, eu espero que fique melhor depois do que vem aí, o que ainda está por vir, segundo informações. Só vou esperar mais um pouquinho para que as pessoas comecem a entrar e eu possa falar isso ao vivo para vocês talvez responder algumas perguntas também. Mas a gente já vai conversar sobre a situação, sobre os alarmes que soaram hoje em Israel e o que está acontecendo no âmbito da aviação em Israel. Se os voos foram cancelados, se tem muita companhia aí que não está mais voando para Israel, também gostaria de conversar com vocês sobre isso. Mas enquanto isso, eu quero que você entre aqui nesse chat ao vivo e me escreva aí, me dê um feedback se o áudio está ok. Quem já entrou aqui, a Jaque já entrou, Irene, boa tarde. O áudio está ok, o vídeo está tudo bom, está tudo certo aí, só me dê um feedback rapidinho para eu poder começar a fazer. É um vídeo bem rapidinho, não vou ocupar muito tempo com vocês. Ok, obrigado, tudo ótimo, perfeito. Boa tarde, Davi, abraço de Lisboa, Portugal, Marcos Andrade, obrigado. Ok, tudo ok, perfeito, todo mundo entrando aí. É bem rapidinho, tá? É bem rapidinho. Eu vou tentar responder algumas perguntas também, que me pediram, muita gente me pediu aí para responder. Vou tentar fazer isso aqui do celular. Primeiramente, a notícia mais bombástica de todas, né? Tudo começou logo hoje pela manhã. A organização que é responsável pela aviação na Europa aconselhou as empresas aéreas a não voarem para o Oriente Médio, em especial para Israel e para o Líbano, no próximo mês, até o dia 30 de outubro. Esse foi o conselho dessa, não lembro exatamente a sigla deles, tá? Mas é o órgão que é responsável pela aviação civil da União Europeia. Logo em seguida, veio um monte de companhia que começou a cancelar todos os voos para Israel e de Israel, ou seja, saindo de Israel para outros lugares e para Israel, companhias não israelenses. Não estou falando de Elad, não estou falando de Israel, não estou falando de Arkia e nem Air Haifa, que é uma nova companhia aérea também que começou em Israel. Os voos das companhias israelenses, até onde eu sei, continuam normais. Voos de companhia da Europa, muitas delas, inclusive a companhia que eu deveria voltar para Israel, também cancelou o seu voo de volta para Israel até o presente momento. Pode ser que mude isso nos próximos dias. E aí já ficou aquela pulga atrás da orelha que alguma coisa está acontecendo para a União Europeia se meter, se informar, aconselhar o cancelamento. Falei que alguma coisa eles sabiam que a gente não sabia. E aí a resposta veio logo em seguida, algumas horas depois, eu digo faz 3 horas mais ou menos, que veio a notícia de acordo com fontes nos Estados Unidos, citando fontes dentro de Israel, ou seja, citando fontes do governo israelense, avisando os americanos de que a operação por terra irá começar imediatamente, ou seja, nas próximas horas, Israel deve entrar em operação por terra ali no sul do Líbano, uma operação curta no sul do Líbano. Essa informação de que alguém dentro do governo israelense vazou para os jornais dos Estados Unidos de que Israel teria comunicado Washington de que teríamos uma entrada por terra nas próximas horas. Primeiramente, essa pessoa que vazou essa informação para os jornalistas americanos deveria estar preso, tá? Seja lá quem foi que vazou essa informação de dentro do governo, se isso realmente for acontecer nas próximas horas, o governo decidiu, o exército se encontra na fronteira tanto da Síria quanto do Líbano, com prontidão, sim, pode entrar na Síria e pode também entrar pelo Líbano. O exército já está lá há muito tempo, os blindados já estão lá, as forças especiais já estão por lá. Só que é o seguinte, o que acontece é que se o governo americano ficou sabendo disso, tudo bem, não tem problema nenhum, mas isso vazar para a imprensa, isso coloca em risco os soldados que vão entrar disso. Deveria ser uma operação de surpresa, né? Invadir o norte e o sul do Líbano ali, ou a Síria, ou as colinas de Golã do lado sírio, o que deveria ser uma operação surpresa, acabou saindo na imprensa de alguma forma. Isso põe em risco total, na minha opinião, isso põe em risco toda a operação. Porque o outro lado já vai se preparar para as próximas horas de que talvez o exército israelense irá entrar no sul do Líbano
e talvez nas colinas de Golã do lado sírio também. Isso, para mim, isso aí já cagou toda essa operação. Infelizmente, não deveria ter vazado esse tipo de informação. Para quem perdeu o início dessa live, peço que você volte para o início da live. Dá para voltar, é só puxar para trás, dá para ver, para não ficar muito repetitivo para quem pegou essa live desde o início, para não ficar também muito longo, né? Não adianta ficar falando aqui 30 minutos com todo mundo a mesma coisa. Vou já falar sobre o laser também aí, Celso. Então vou fazer um resumo rapidinho aqui. Várias companhias aéreas cancelaram seus voos para Israel hoje, tá? Outras irão cancelar nas próximas horas, talvez nos próximos dias. E tudo isso leva a crer que a gente está realmente no início de uma mega operação do exército de Israel dentro do Líbano, ali do sul do Líbano até o rio Litânia. Eu acredito também que terá uma pequena operação cirúrgica nas colinas de Golã do lado sírio, porque a gente sabe que também existe ali centenas de terroristas esperando a ordem para poder entrar em Israel. Bom, isso aí causou provavelmente o cancelamento de todas essas companhias aéreas. A gente não sabe quanto tempo mais isso aí vai ficar do jeito que está, né, sem voos para Israel. Então todos aqueles que planejam viajar para Israel vêm falando comigo há muito tempo. Será que eu posso comprar para outubro? Lembra quando vocês perguntaram isso para mim em fevereiro? Eu tenho voo para outubro, tenho um voo em setembro. O que tu acha que vai acontecer até lá? Eu já venho falando isso há tanto tempo, que essa guerra ela vai continuar até 2026. Isso foi uma previsão que foi dada logo lá no início da guerra por vários parlamentares aqui do governo israelense. Já falavam isso há muito tempo. Você não tem como terminar uma guerra, não tem como parar essa bola de neve que começou lá atrás. Não tem como parar, não tem como parar. É o Iêmen, é o Irã, é a Síria, é o Líbano, é o Iraque. Ou seja, a gente tem muita coisa e muito problema aí para frente. A gente precisa realmente, todo mundo que se planeja vir para Israel, calma, não é o momento. Já falei isso diversas vezes. E todos aqueles que voltam a me perguntar isso, já falei isso muitas vezes, eu não preciso ficar repetindo. Não se passeia num país que está em guerra. Ponto. Pode ser que a população viva tranquilamente em Israel? Com certeza absoluta, a gente vive tranquilamente. A intenção de que a qualquer momento pode tocar a sirene. Mas relativamente a vida flui, tá? Não tem míssil caindo no meio da cidade toda hora. A gente tem um alarme que avisa a gente, o contrário do outro lado que não tem alarme para avisar nada, né? Quando a bomba vai chegar no terrorista, ele não é avisado, ele só escuta o barulho do caça, depois o assobio do míssil chegando rapidamente na direção dele, não tem como desviar. Mas a gente tem um alarme que avisa para a gente se proteger. A gente tem quartos seguros que protegem relativamente bem, né, de estilhaços. A incursão, então, Sidney, eu acabei de falar sobre isso. A incursão terrestre é o que tudo indica, segundo fontes americanas, citando fontes israelenses que vazaram essa informação para o governo, não para o governo, para a imprensa norte-americana, de que essa operação irá começar nas próximas horas. Tem uma declaração aí do porta-voz do Exército que deveria acontecer já. Estamos esperando essa declaração desde as 7h30 da noite. Ainda não começou. Vamos esperar o que ele vai falar. Pode ser que ele esteja fazendo isso nesse exato momento. Eu simplesmente não tenho acesso, porque eu estou fazendo isso do meu celular, então não tenho como acompanhar ao mesmo tempo se está acontecendo isso agora. Pode ser que ele esteja divulgando isso exatamente nesse momento, mas a gente deve ver uma operação de Israel nas próximas horas, segundo as informações da imprensa norte-americana. Mas isso faz muito sentido. Lembra que eu já falei também aqui algumas vezes de que Israel precisa ir à guerra antes do inverno chegar. Porque o inverno ele é intenso demais, ele é severo na região norte, ali no Líbano. Fica muito mais difícil de lutar numa guerra naquela região durante o inverno. Então o tempo agora é muito curto. A gente precisa começar, se tiver que entrar, tem que entrar realmente, infelizmente, nesse período aí que não começou as chuvas. Tem muita gente que não sabe que em Israel não chove muito. Gostou da pegadinha da Ferrari? Muito boa, né? Tem que quebrar um pouco o estresse brincando um pouco também, não tem problema, né? Isso é bom também, saudável. Israel precisa ir à guerra antes que esse inverno chegue. É isso que eu já falei aqui algumas vezes. No inverno lá neva no norte, é bem complicado. Só que eu gostaria que Israel continuasse por mais tempo, atacando com a força aérea o máximo que puderem, destruir túneis que estão ali próximo à fronteira e só depois entrar com a infantaria, com equipes especiais, com operações especiais, com blindados naquela região, depois que terminarem o serviço pelo ar. Eu não gostaria de entrar antes.
tá? Tô falando como soldado, eu gostaria de entrar depois que muita coisa tivesse sido feita lá, destruído muita coisa, cavado realmente um buraco, feito uma terraplanagem naquele lugar. Aí sim a infantaria entrar depois disso, para não colocar em risco, porque é isso que o Hezbollah quer. O Hezbollah está esperando exatamente esse momento, foi para esse momento que eles esperaram e treinam durante mais de 20 anos, esperando que Israel entre por terra no Líbano. Eu espero que o exército realmente se preparou o suficiente para essa entrada, para que tenham menos baixas, porque infelizmente sabe que qualquer entrada terrestre vem o preço, e o preço é alto, né? Com baixas de soldados do lado israelense e muitos do lado de lá, com certeza absoluta. Orando para todos os soldados, obrigado, não é mesmo? Túneis perigosos. Pra vocês terem uma ideia, todos os túneis da faixa de Gaza não chega nem a 10% do que existe no Líbano. Então, o perigo é muito maior no Líbano, essa guerra de guerrilha, de o cara sair de qualquer buraco e atirar em você e depois se esconder novamente, do que na faixa de Gaza. É muito mais perigoso no Líbano do que na faixa de Gaza. Então destrói tudo, invade aquilo ali, mas joga bomba dentro do túnel, joga gás nos túneis, não tem reféns, então joga gás, joga napalm, joga bombas incendiárias dentro de túneis. Use toda a estratégia, todo o armamento que possui estratégico para acabar com os túneis e depois pode entrar tranquilamente ali, garantindo uma zona de 100 terroristas, né? A zona Hotel Litani, que é isso que Israel quer fazer com que o acordo 1701 pela força militar e não por acordos diplomáticos como. Então Israel vai forçar através do poder militar para que esse acordo volte a entrar em vigor. Israel não tem experiência de guerra, Hezbollah atua na Síria desde 2014. Daniel, não sei de onde você caiu aqui, do Israel não tem experiência de guerra, de onde você tirou isso, cara? Pelo amor de Deus. De onde esses caras tiram essas informações? Israel não tem experiência de guerra, Israel é o melhor exército do mundo. É o melhor exército do mundo. De guerra urbana, é o melhor exército do mundo. De guerra de guerrilha, existem unidades inteiras treinadas com guerra de guerrilha. Não guerra tradicional. Guerra de guerrilha. Unidades especiais do exército que treinam durante anos guerra de guerrilhas. Mas sempre aparece um aqui, gênio, impressionante, gênio da lâmpada. Israel não tem experiência de guerra, pelo amor de Deus. Você é muito preciso de monstro, onde tem um programa terrível, você falando mal de Israel, dos soldados de Israel. Exatamente, tem muita coisa, por isso que a gente não tem que ver. A gente não tem que ver, nem dar like, nem dar visualizações para esse tipo de canais. Simplesmente não dá. E o melhor ainda, dá uma denunciada também, tá? Denuncia lá com informação falsa, como colocou em risco alguém. Tem como denunciar vídeos do YouTube. Façam isso também colabora para o YouTube diminuir o alcance desses canais. Como Israel está representando em Gaza. Israel em Gaza, praticamente não, o Hamas já não existe mais como uma organização terrorista organizada, não existe mais. Ele continua lá com aquela guerra de guerrilha, sobrevivendo embaixo dos túneis, mas o governo Hamas já acabou, não existe mais. Ele não existe mais. Então, a guerra continua por lá. Não se engane, a guerra em Gaza continua, muito menos do que antes, mas ela continua. Agora o foco todo é no norte de Israel. O exército de Israel provou ainda que é superior a outros países com sua inteligência em identificar e eliminar inimigos. Imagina em guerra, em terra, vai arrasar, com certeza absoluta. E o responsável por tudo isso doa a quem doer. Um único gênio que existe, o gênio da lâmpada, o gênio realmente, chama-se Benjamin Netanyahu. Tem muita gente que não gosta desse cara, mas esse cara é o maior político dos últimos tempos, pelo menos dessa geração, do mundo. É um dos melhores políticos do mundo, melhor estrategista do mundo, não tem melhor do que ele. O cara é um gênio em tudo que você puder imaginar. Olha só o que ele fez. O cara é gênio. Ele fez com que o outro lado acreditasse que existia uma guerra interna dentro de Israel. Ele fez com que políticos da oposição falassem mal do governo. Existem alguns que continuam falando, tá? Mas existiu muito acordo entre eles para que isso acontecesse e de que parecesse do outro lado que Israel estava colapsando por dentro. Enquanto isso, estavam preparando um plano para eliminar todas as lideranças lá do Hezbollah. É um gênio da estratégia, é um gênio político. Ele sabe falar inglês como o americano gosta de escutar. Ele
ele sabe falar um discurso. O discurso do Bibi eu comparo ele àqueles discursos que a gente via em filme, aqueles filmes de guerra do fim do mundo, que os Estados Unidos sempre saem vitorioso, aí vai um presidente e fala, dá aquele discurso emocionante pro soldado ir pra guerra. Eu lembro muito os discursos do Bibi, exatamente a mesma coisa, tá? É perfeito, só que na vida real e não em filme. Tem muita gente que odeia o Bibi aqui em Israel, tem muita gente que não gosta dele, mas é o melhor estrategista, eu não troco ele por nenhum dos outros que tem aqui, nenhum. Exatamente, Marcelo Sá escreveu, Daniel, a experiência de guerra de Israel é de 6.000 anos, desde Moisés até hoje, passando pelo rei. Infelizmente tem gente que não entende ou não estudou o suficiente. Teria o Irã alguma arma nuclear pronta para uso iminente caso Israel pratique um ataque contra ele? Eu vou de novo falar a minha opinião lá no início, para quem me segue há mais tempo. Eu acho que toda essa guerra ela aconteceu por conta da Arábia Saudita tentar entrar em paz com Israel. Tá? Isso aí para mim começou lá atrás. E aí começou essa guerra do Irã contra Israel. Para mim o Irã já possui o artefato nuclear, eu acho que ele já possui há muito mais tempo. Só que ele não possui o artefato, a ogiva, talvez ele já tenha, mas ele não tem um míssil para levar essa ogiva para o alvo. Isso é mais complicado, mais complexo. A gente viu no último ataque iraniano que eles fizeram contra Israel, 300 ou 360 mísseis que liberaram de lá, a maioria, metade, caiu no meio do caminho. Agora imagina eles mandarem uma bomba nuclear, a bomba nuclear cair dentro do Irã. Eles não querem que isso aconteça, então a gente precisa ter um míssil seguro que chegue ao seu destino. Então é isso que ainda está impedindo de virar um poder nuclear. Essa é a minha opinião, mas eu acredito que eles já possuem sim força nuclear suficiente. Então é isso, essas são as notícias de agora, tá? Se tiver mais coisa acontecendo, se acontecer uma entrada por terra, mais tarde eu abro uma nova live. Só peço a aqueles que não assistiram a live, volta ela para o início, assiste ela desde o início, para você entender o que está acontecendo aqui de forma mais tranquila, mais sensata que existe, tá? Sem sensacionalismo, sem nada. E aquele comentáriozinho que você sempre deixa depois que o vídeo acabar, depois que eu desligar aqui, volta no vídeo e deixa um comentário rapidinho, tá? Deixa um like também, que isso ajuda para o vídeo expandir aqui e crescer um pouco mais dentro dessa plataforma. Obrigado a todos os amigos de Israel que assistiram esse vídeo até agora e até a próxima. Logo volto talvez com mais informações. Um abraço.